Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Uma ótima segunda-feira a todos, né? Um início de semana aí, uma semana muito importante para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, né? Já tivemos aí a definição do novo presidente, vamos iniciar a transição, né? O John vai explicar tudo aí para vocês, mas a nossa situação no Campeonato Brasileiro ainda está complicada por culpa, obviamente, do nosso próprio time, né? Então, a gente vai debater um pouco sobre isso. Peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Se inscreve pra gente atingir a meta de 95 mil inscritos e vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, certo? Para você que está registrado no seu serviço, certo? Trabalhando ali, CLT, normal. Tem o saldo do FGTS, né? Que todo mês aí ele tem o recolhimento, né? Tem o recolhimento do FGTS, deposita na sua conta e tudo mais. Vai acumulando. E você precisa desse dinheiro agora. Pô, John, preciso fazer essa antecipação. Entrem em contato com a Mais Ágil, o número está aqui no banner ou o link aqui na descrição para vocês. A Mais Ágil resolve aí para vocês de forma rápida e simples. Faz a antecipação do FGTS, já deposita aí na sua conta e você aproveita o seu dinheiro, tá? Um dinheiro que você vai receber daqui a algum tempo, você consegue fazer essa antecipação com a Mais Ágil. Certo, rapaziada? Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, rapaziada, ontem tivemos mais algumas partidas do Brasileirão, né? Na verdade, no sábado o Vasco já vinha empatado, né? Que era o time mais próximo ali da gente. Ontem o Santos empatou também, São Paulo e Cuiabá empataram, o Inter venceu e o Fortaleza empatou. Tá? Então, dos times próximos ali ao Corinthians, só o Internacional venceu. E hoje temos Goiás e Cruzeiro, né? O jogo aí dos dois clubes dentro da zona do rebaixamento. Qual que é o problema? Se o Cruzeiro vencer o jogo, ele ultrapassa o Corinthians pelo número de vitórias. Tá? O Cruzeiro iria a 11 vitórias. Então, por isso a importância do jogo entre Corinthians e Vasco amanhã lá em São Januário. Tá? Então, espero que os jogadores entendam o momento, entendam a gravidade, entendam a situação que a gente está passando e o principal, entendam que foram eles que colocaram o clube nessa situação, tá? Não foi que eles chegaram lá e de repente já tava assim, não. Eles colocaram o Corinthians nessa situação. Se o Corinthians tivesse vencido, tava acima do Internacional, tava acima do Fortaleza, tava empatado com o São Paulo em pontos. Tranquilo. Mas um monte de time com pontuação abaixo e tudo mais, tava tranquilo. Ainda teria o jogo contra o Coritiba. Era o cenário ideal, agora não. Agora uma derrota para o Vasco já ultrapassa. O Santos tem possibilidade. O Cruzeiro, se vencer, passa. Mudou o campeonato e, mais uma vez, depende apenas do nosso time. E esse é o grande problema, na minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. E pro jogo de amanhã, tá? O Mano Menezes já divulgou aí os relacionados para a partida, né? O Corinthians já viajou aí pro Rio de Janeiro com 5 desfalques, tá? O zagueiro Gil, os volantes Fausto Vera e Rony, o atacante Gustavo Mosquito e o meio-atacante Matias Rojas, tá? Gil cumpre suspensão automática, tomou o terceiro amarelo aí no jogo contra o Bahia, né? E aí não joga amanhã contra o Vasco. Fausto Vera trata uma inflamação no tendão de Aquiles, não foi relacionado. Rony e Gustavo Mosquito têm problemas musculares, também não viajaram. E o Rojas, que entrou no jogo contra o Bahia, criou uma jogada de gol para o Bahia, inclusive, sente dores na coxa esquerda, não foi para o Rio de Janeiro, nem viajou. Tá? O Corinthians viajou ontem, faz um último treino hoje, já no Rio de Janeiro, para jogar amanhã contra a equipe do Vasco, tá?
Em contrapartida, temos aí o retorno do Bruno Mendes, Caetano e Juan Oliveira. Os três estavam suspensos, né? Depois do jogo contra o Grêmio aí que tomaram cartão amarelo. O Bruno Mendes o vermelho, né? No caso. Caetano e Juan Oliveira o amarelo. Retornam para a equipe, tá? Vou pegar a lista completa aqui para vocês dos relacionados. Goleiros, Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner, Léo Maná, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, João Pedro e Lucas Veríssimo. Meio-campistas, Guilherme Biro, Cantijo, Gabriel Moscardo, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Renato Augusto e Juan Oliveira. Atacantes, Felipe Augusto, Giovani, Pedro Romero, Wesley e Yuri Alberto. Tá? Então essa é a lista completa aí do Corinthians para a partida de amanhã contra o Vasco. Que, como eu disse, né, é uma partida extremamente importante para a nossa equipe. Um empate já é uma vantagem boa pra gente, tá? Já é uma vantagem aí que ajuda o Corinthians nessa reta final por conta do número de times que temos abaixo ali de Corinthians e do Vasco, tá? Então, quero saber a expectativa de vocês para esse jogo de amanhã e também o que esperam da partida entre Goiás e Cruzeiro na noite de hoje, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre o senhor Augusto Melo, né, o presidente aí do Corinthians a partir de janeiro de 2024, certo? Ontem ele compareceu no Mesa Redonda, né, da Gazeta Esportiva e falou sobre diversos assuntos, né, sobre a preparação dele aí para assumir a equipe do Corinthians, sobre algumas promessas que ele fez durante a campanha, o que ele pretende fazer como prioridade e tudo mais. E eu vou trazer alguns pontos que eu achei importantes, né? Que eu acho que o pessoal vai se interessar mais. E a gente vai debatendo sobre essa entrevista do Augusto, tá? Um dos primeiros pontos foi sobre a Neoquímica Arena, tá? Ele falou sobre o preço de ingresso e de estacionamento dentro da arena, que a gente já comentou aqui diversas vezes, que é um absurdo. Um absurdo, 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 tá? Ele falou, ó, nós queremos trazer o povo de volta à nossa arena. O Corinthians se elitizou muito, nós queremos o corintiano raiz, assim como nós, lá dentro novamente. Que ele possa ter o direito, pelo menos, de assistir a uma partida do Corinthians e vamos trabalhar para isso. Hoje eu entrei na arena com estacionamento a R$140. Isso é um absurdo. Você vai com a família, seus filhos querem um lanche, o ingresso é caro, a gente já está com a equipe estruturando tudo isso para que a gente possa ter uma condição melhor. E realmente, tá? Realmente. Vamos supor aí que você tem a família lá, 4 pessoas. Pai, mãe, 2 filhos. Aí você vai pegar o ingresso. R$100 para cada, num lugar já 5. Então já foram R$400. Aí você coloca 140 de ingresso, R$540. Se vocês forem comer lá dentro, meu Deus do céu, é mais de R$50 por pessoa e coisa básica assim, um pedaço de pizza para cada e um refrigerante, mais R$50. Então já foram mais 200, já deu 740 aí. Se você for colocar gasolina, se for tomar uma água durante o jogo, é R$800. Brincando, tá? Tudo isso brincando. Se alguém inventar de comprar uma camiseta, alguma coisa do Corinthians, pronto. Você chegou em R$1.000. Você chegou em R$1.000. Tá? Então, assim, é tudo muito, muito caro. Tá? Se o Augusto Melo conseguir trazer preços populares, vai ser muito positivo para o torcedor e para o próprio Corinthians. Vai aproximar o torcedor novamente. E eu garanto que teremos vendas. Se diminuir o preço, o torcedor consome. Tá? Se diminuir, o torcedor consome. Tá? Agora, sobre a ampliação, a meta do Augusto é fazer com que a Neoquímica Arena tenha capacidade para 68 mil pessoas, tá? Foi até um debate que eles tiveram ontem na entrevista e tudo mais, tá? Ele falou, ó, a parte de documentação e de estrutura está tudo ok, eu vou atrás de investidores, estou conversando com 3 empresas para fazer essa ampliação,
tá? E aí ele até comentou, ele falou, pô, o André Sanches construiu o estádio, que era algo difícil. Por que a minha gestão não pode ampliar o estádio? Se eles conseguiram construir um do zero, ampliar é mais fácil. Já tá aqui, tá? Hoje a Neoquímica Arena tem uma capacidade ali documentada, né, de 48, 49 mil, ele aumentaria mais ou menos mais 20 mil lugares. Pô, seria muito positivo. E tomara que lugares populares, né? Ingressos acessíveis e tudo mais pro torcedor corintiano. Seria muito bacana, de verdade. Só que aquilo, são promessas difíceis. Não é que ele vai chegar em janeiro, em fevereiro tá pronto. Não é assim, tá? Então são pontos que o Augusto está trazendo, que a gente está anotando e que a gente vai acompanhar essa gestão dele durante os 3 anos, tá? E aí sobre a questão da transição, né, dessa mudança da gestão do Duílio Monteiro Alves para a gestão Augusto Melo, ele disse que o Duílio já havia ligado para ele ontem mesmo, tá? Ele falou, o Duílio já me ligou e nos garantiu que a transição será tranquila. Foi fantástico, fiquei muito feliz. Temos uma reunião amanhã, né? Isso, a entrevista foi ontem, então, no caso, a reunião deles é hoje. Então, hoje já teremos uma reunião entre Augusto e Duílio, né? Entre as gestões aí. E vai dar tudo certo. Todos nós queremos o bem para o Corinthians, devemos sempre trabalhar para o próximo. Assim que tem que funcionar. Tá? Então, o Duílio ligou já para o Augusto, falou, vamos marcar uma reunião para amanhã. Você já vem aqui, a gente já começa a tratar dessa transição, já entende aí prazos e tudo mais, para que ocorra tudo tranquilo. Tá? Então, nesse sentido, parece que não teremos problemas, certo? Parece que não teremos problemas. Seguimos aqui com a entrevista do Augusto, tá? Ele anunciou o Chicão, certo? Ele falou, o Chicão vai fazer parte da integração base e profissional, que é o trabalho que eu fazia como assessor do Alessandro, tá? Então o Augusto já anunciou o Chicão, nosso zagueiro, né? Ex-zagueiro no caso, campeão da Série B, Copa do Brasil, bicampeão paulista, campeão brasileiro, Libertadores, Mundial e Recopa. Ganhou tudo com o Corinthians. E o nome do Chicão gerou até uma dúvida, tá? Porque o Augusto prometeu um executivo de futebol, se falou em Alexandre Matos, se falou em Rodrigo Caetano, tá? E o Chicão chega para outra função, tá? O próprio Augusto publicou aí nas redes sociais, ele falou, fala fiel, apenas para esclarecer, o ídolo Chicão será nosso coordenador de integração da base para o profissional. Para o cargo que hoje é ocupado pelo Alessandro, traremos um executivo profissional de mercado, tá? Ainda não está decidido esse nome, diz que a gestão dele está negociando, está analisando o mercado, certo? Para trazer esse cara que vai cuidar das contratações, certo? O Chicão vai ser o responsável pela integração entre a base e o profissional, que é um cargo importante, que a gente deposita muita esperança no Chicão, certo? É uma responsabilidade enorme e tudo mais. E sobre as opções para executivo de futebol, o presidente do Atlético Mineiro, tá, o senhor Sérgio Coelho, disse que o Rodrigo Caetano não sai, tá? Disse que ele não vai para o Corinthians. Ele falou, o Rodrigo não vai sair para o Corinthians, ele me garantiu, é a palavra dele. Eu lutei muito para que ele continuasse, ele iria sair no final desse ano e buscamos uma alternativa para ele continuar, tá? Então, o pessoal do Galo diz que o Rodrigo Caetano não vem para o Corinthians, certo? Então, dentro disso, o Augusto Melo teria que procurar outros nomes no mercado a fim de contratar um executivo de futebol. E eu quero saber a opinião de vocês. Primeiro, o que acharam desse nome do Chicão para esse coordenador de integração entre a base e o profissional? E depois, qual executivo de futebol vocês trariam para a equipe do Corinthians, rapaziada? Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Sobre contratações, que eu sei que é a primeira coisa que vocês querem saber, tá? Vou trazer aqui uma fala muito importante do Augusto, tá? Ele falou, ele trouxe números. Ele falou, vão ser 12 ou 13 reforços para 2024. Reformulação total.
se a gente colocar na ponta do lápis, era o que a gente queria. Era o pedido do torcedor. Tem que sair todo mundo, tem que mudar, tem que... 12 a 13 jogadores no elenco é muita coisa. Você muda um time titular praticamente todo e as principais peças de reposição. E aí, o principal ponto que eu tenho é a análise feita em cima do elenco atual já, certo? Ó, a nossa necessidade para essa posição é um jogador titular e um reserva. Para essa daqui é um titular, para essa daqui é um reserva. Dificilmente para alguma posição no Corinthians a gente vai querer só um reserva. Acho até que nenhuma. Talvez goleiro, se for atrás de goleiro, né? Mas de resto, a maioria das posições é para trazer jogador para vestir a camisa e jogar, tá? E aí, sobre nomes, tá? Sobre alguns nomes e tudo mais, o Augusto não falou. Perguntaram aí, obviamente, sobre o Gabigol, sobre o Di Maria, tá? Ele falou, ó, nós vamos agora começar a falar nesse sentido, porque nós monitoramos os grandes jogadores do Brasil, jogadores sul-americanos e da Europa também. A gente está monitorando tudo, mas nós queremos trazer jogadores que têm as nossas características. Nós precisamos trazer a nossa identidade de volta. O Corinthians hoje não é mais respeitado dentro da nossa arena. É o que eu havia comentado para vocês. O discurso do Augusto é tudo que o torcedor quer ouvir. Certo? É tudo que a gente quer ouvir. Vai trazer 12, 13 contratações, vai trazer a identidade de volta, o Corinthians não é mais respeitado dentro da arena, ele vai trazer o respeito novamente. Pô, soa como música no nosso ouvido. Só que a gente sabe que não é assim, ó. Não é da noite pro dia, tá? Então, a esperança é muito positiva em cima dessa gestão do Augusto Melo e a gente vai acompanhar de perto, tá? Como eu disse, a transição começa hoje, né? Com as reuniões aí entre a diretoria do Duílio e a nova gestão do Augusto Melo, tá? Para que a gente já comece a acompanhar esse planejamento pro ano que vem. Quem sai do time, quem não sai, definição aí de alguns outros nomes da própria gestão, né? Como eu disse, o executivo de futebol e tudo mais para 2024. De verdade, cara, tô esperançoso. Tô esperançoso aí, espero que dê tudo certo pro Corinthians, porque o torcedor merece e muito, tá? Merece muito esse retorno à elite do futebol, né? Aos principais campeonatos, a disputar, de verdade, o Corinthians entrar e falar, ó, estamos brigando por esse campeonato. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!